Tá gravando isso? Então desliga. E não grava. Não pode já? Hã? Porque a gente vai ter que cortar esse pedaço. Pra depois redes sociais. Agora vai. A gente corta. Bem, boa noite. Meu nome é Orlando Pereira Faria. Sou cirurgião, trabalho com cirurgia bariátrica há uns 21 anos, mais ou menos. Nós já temos mais ou menos uns 6 mil a 7 mil pacientes operados. A gente tem uma boa experiência disso. E trabalho junto com a doutora Silvia, que é bem conhecida aqui no Instagram, faz lives várias vezes. Hoje eu estou inaugurando esse tipo de serviço para a comunidade. Bem, nós vamos falar hoje sobre uma coisa que eu acho importantíssima. Sobre os tipos de cirurgia, como elas funcionam e quais as indicações. A gente vai pincelar um pouco sobre isso tudo. Até hoje, muitas pessoas não sabem como é que a cirurgia bariátrica funciona realmente. Quais são os mecanismos com que a gente obtém esses resultados, que todo mundo conhece os resultados. Mas saber como é que se chega a esses resultados é um conhecimento mais recente. Quando a gente começou a aprender a fazer cirurgia bariátrica, 20 e poucos anos atrás, com o professor Garrido, lá de São Paulo, a gente acreditava, a maioria dos profissionais que lidavam com isso, que estavam fazendo uma cirurgia que promovia uma restrição mecânica à capacidade da pessoa comer, porque o estômago geralmente ficava pequeno, então teria uma restrição mecânica. E também porque haveria um desvio do intestino, haveria também um certo grau de desabsorção dos alimentos, quer dizer, diminuiria a absorção dos nutrientes. E com isso, a incapacidade da pessoa de comer mais por causa de uma restrição mecânica, com mais um desvio intestinal, provocando a diminuição da absorção, a pessoa perderia peso. E a gente acreditou muito nisso, mas a cirurgia bariátrica foi crescendo de importância no mundo inteiro, foram verificando resultados maravilhosos. Quando eu comecei a fazer cirurgia bariátrica, as pessoas não acreditavam muito nisso, não. Muitos profissionais achavam que não era uma coisa com boa base científica, né? Mas a medicina é assim mesmo. A gente, no começo, faz algumas coisas sem um respaldo científico, baseado na observação, e vai verificando os resultados positivos, e depois vai fazendo mais, e depois a pesquisa científica vem comprovar como é que funcionava aquilo e por que a gente obteve aqueles resultados positivos. Talvez isso esteja até acontecendo hoje com relação ao tratamento da Covid. A gente está vendo alguns relatos de estudos observacionais que tem algum efeito fazer tratamento precocemente para a Covid e usando alguns remédios que podem melhorar, não a vida de todo mundo, porque não existe nenhum remédio perfeito, mas a melhorar a vida de muita gente e diminuir a gravidade das doenças. A cirurgia bariátrica seguiu mais ou menos esse caminho. E nos últimos anos, com muita gente pesquisando esse assunto, com muitas universidades investindo dinheiro, pesquisa nesse assunto, a gente descobriu como é que funciona a cirurgia. E não é devido a essa restrição mecânica e não é também por diminuição da absorção dos macronutrientes. A cirurgia tem efeitos muito mais complexos que a gente vai comentar aqui agora. Bom, os procedimentos cirúrgicos atualmente aceitos, regulamentados pelo Conselho Federal de Medicina, são basicamente 4 procedimentos. A banda gástrica ajustável, o duodenal switch ou cirurgia de Skopinaro, são as derivações biliopancreáticas, a cirurgia de sleeve, que é uma gastrectomia vertical, onde se retira uma parte do estômago e o estômago fica comprido, parecendo uma manga de camisa, por isso que se dá o nome de sleeve. Sleeve quer dizer manga de camisa em inglês. E o bypass gástrico em Y de Roux. O bypass gástrico, a gente não retira nenhuma parte do estômago, apenas separa o estômago em 2 partes. A parte que recebe a comida, ela é bem pequenininha e a gente emenda ela com o intestino. A gente faz um pequeno desvio do início do intestino delgado. Esse pequeno desvio, ele não é capaz de fazer
desabsorção de carboidrato, proteína e gordura. Ele dá alguma dificuldade de absorção, sim, de alguns micronutrientes, algumas vitaminas, alguns minerais, como ferro, cálcio e vitaminas do complexo B, vitamina D, zinco. São essas substâncias que têm um desabsorção. Mas não é por causa dessa diminuição do tamanho do estômago, não existe restrição mecânica, tanto que as pessoas, depois de alguns meses de cirurgia, elas comem uma boa quantidade, uma quantidade normal. E elas param de comer, não porque há uma restrição mecânica, mas porque ela se sente saciada. E a restrição mecânica não dá saciedade. Restrição mecânica dá um incômodo muito grande chamado disfagia, que é a incapacidade da pessoa deglutir um alimento adequadamente. Bom, para a gente entender como é que funciona a cirurgia, é bom a gente comparar com o funcionamento da dieta. As dietas, geralmente envolvem a restrição a pessoa comer calorias, uma restrição calórica. Então, quando a pessoa faz um tratamento baseado em dieta, ela faz uma restrição calórica. Essa restrição calórica leva a uma perda de peso a curto prazo. Todo mundo já fez uma dieta e vê que perde peso. Mas só que você não mudou o seu organismo. Você não mudou aquilo que o organismo entende como uma meta de gordura estabelecida para ele. Você não mudou os mecanismos fisiológicos, o funcionamento do seu corpo. E aí o corpo vai compensar fisiologicamente aquele peso que perdeu. Aquela quantidade de gordura está abaixo do que ele estabeleceu como uma meta. E aí ele vai desenvolver, esses mecanismos fisiológicos vão fazer com que aumente o seu apetite, diminua a sua saciedade, você gaste menos energia, diminua o seu gasto energético, você afeta até a sua preferência alimentar, você tende a preferir alimentos mais calóricos, e aí o que acontece sempre, a dieta vai para o brejo. E você reganha aquele peso que você perdeu, ou até mais um pouco. E o corpo vai sempre pensando que ele foi submetido a um período de escassez de alimento, e vai sempre recolocando essa meta de gordura corporal um pouco para cima. Essa é a maneira como as dietas funcionam. Bom, agora como é que funciona a cirurgia bariátrica? Quando a gente modifica o aparelho digestivo, eu vou falar aqui especificamente, estou falando das duas cirurgias que são responsáveis por 99% das cirurgias. A cirurgia de bypass gástrico, Y de Roux, e a cirurgia de sleeve. Então, quando a gente faz esses procedimentos cirúrgicos na pessoa, a gente muda o aparelho digestivo. E, de uma certa maneira, a gente muda a sinalização entre o aparelho digestivo e o cérebro. A gente muda essa comunicação. E nisso, o corpo, essa modificação, ela acaba reduzindo essa meta de gordura corporal estabelecida que o corpo tinha como o padrão para ele. E o que acontece? Vai haver um reforço fisiológico para diminuir o peso, para diminuir a quantidade de gordura corporal. E há uma redução do apetite, há ou uma estabilização ou até um aumento do gasto energético, mesmo a pessoa perdendo peso, mesmo a pessoa comendo menos. O contrário do que acontece quando a pessoa está com dieta. Enquanto ela está perdendo peso com a dieta, ela diminui o gasto energético. Aqui não, com a cirurgia bariátrica, esse gasto energético até aumenta quando você ajusta por quilo de peso. E a pessoa vai reduzir espontaneamente a ingesta calórica. É isso que as pessoas pensam como uma grande mágica da cirurgia bariátrica. É que a pessoa come menos espontaneamente. Isso é variável de uma pessoa para outra, mas de uma maneira geral, a pessoa tem um menor impulso para comer. Além do que, ela se sente saciada mais brevemente e fica mais tempo saciada entre uma refeição e outra. Além disso, ela ainda modifica a sua preferência alimentar, tende a preferir alimentos menos calóricos, muitas vezes mais saudáveis, e tende a ter um menor impulso de comer por prazer. Tudo isso é causado pela cirurgia. E a gente vai analisar aqui agora como é que essas coisas todas
funciona? Como é que a gente obtém esse resultado? Bom, a cirurgia bariátrica realmente ela é o melhor tratamento para a obesidade difícil de ser tratada, a obesidade que está comprometendo a saúde da pessoa. E os estudos já mostraram a eficácia dessa cirurgia a longo prazo. Tem um estudo que eu sempre falo nas minhas apresentações, que é o estudo SOS. É um estudo feito na Suécia, chamado Swedish Obesity Subjects, que hoje já tem mais de 30 anos de acompanhamento dos pacientes. No começo, eles sorteavam os pacientes que iam para a cirurgia, os que iriam fazer tratamento clínico ou que iam fazer um tipo de cirurgia unicamente restritiva, como a banda gástrica. E como o sistema de saúde na Suécia é muito eficaz, é todo socializado, estatal, todo médico tem acesso ao prontuário de todos os pacientes, fica muito fácil fazer acompanhamento. Então, é um estudo que tem um acompanhamento de 30 anos de mais de 95% dos pacientes tratados. E quando a gente observa, eu vou mostrar esse slide aqui rapidamente, o tratamento com bypass, depois de 30 anos, levam a perda média de quase 30% do peso inicial. Enquanto que o tratamento com mudança de estilo de vida, e inclusive usando medicações, consegue, em média, uma perda de peso de apenas 2%. Então, realmente, a cirurgia ela é muito eficaz. E a gente vai ver aqui agora como é que a cirurgia funciona e por que ela é tão eficaz assim. Por que elas são tão efetivas? Então, o modelo clássico, aquele primeiro que eu aprendi, quando eu aprendi cirurgia bariátrica, era que a pessoa perdia peso por restrição à ingestão alimentar. E porque haveria menor absorção dos nutrientes. O modelo hoje atual, ele é um modelo que fala em fisiologia. É o seguinte, há uma mudança na sinalização do trato gastrointestinal com o cérebro, com o pâncreas, com o fígado, com o sistema nervoso, com o sistema endócrino de uma maneira geral. E é um mecanismo tanto neurológico como endócrino e também através da comunicação com uma série de moléculas diferentes no nosso corpo. Bom, como é que a gente sabe, como é que os pesquisadores começaram a suspeitar que tinha mudança no mecanismo fisiológico? Primeiro que eles viram que a pessoa não era obrigada a comer menos. Ela tinha um efeito na fome e na saciedade. A pessoa simplesmente não estava mais com aquele apetite voraz que tinha antes e se sentia satisfeito com uma pequena quantidade de alimentos. Quem já fez a cirurgia bariátrica pode testemunhar isso. Depois eles viam que pouquíssima gente, é muito raro, o paciente emagrecer demais. Se a gente tivesse uma restrição mecânica, alguma coisa dura, impedindo a passagem do alimento, impedindo você de comer mais, você teria muita gente que emagreceria demais, porque esse mecanismo ia continuar. E não é o que acontece, é muito raro a pessoa ficar muito magra depois da cirurgia. Geralmente ela perde uma porcentagem do que ela tem de excesso de peso. Então, os pesquisadores começaram a ver, tem alguma coisa fisiológica levando esse efeito da cirurgia. Depois eles viram que quando faz esse procedimento em pessoas magras, porque pode fazer esse procedimento em pessoas magras, ou mesmo em animais, tanto essas pessoas quanto os animais perdem pouco ou nenhum peso. A gente tem que ver que a cirurgia, a origem desses procedimentos cirúrgicos não foi para tratar a obesidade. Esses procedimentos cirúrgicos eles foram desenhados para tratar câncer ou para tratar úlcera de estômago. Depois é que viram que tinha efeitos para perder peso nessas pessoas tratadas de úlcera, que envolvia a ressecção do estômago e a emenda em Y de Roux ou de outro tipo de emenda, viram que perdia peso e começaram a se atestar isso para tratar as pessoas com obesidade. Então, no início, a cirurgia era feita em pessoas muito magras. As pessoas que chegam com câncer de estômago, geralmente elas estão muito emagrecidas. As pessoas com úlcera
muitas vezes têm dificuldade para comer, dói, elas chegam muito emagrecidas. E essas pessoas fazem um procedimento igual da cirurgia bariátrica e não perdem peso. Então, isso aí faz a gente crer também que o mecanismo da perda de peso não é restrição mecânica, é fisiológico. Depois, a gente observou os pacientes operados e muitas mulheres, elas operavam, perdiam um peso e durante a gravidez elas ganhavam um peso, um pouco de peso, o que é normal e é desejável, principalmente no final da gravidez, a mulher tem que ganhar algum pouco de peso. Se ela não ganhar peso nenhum, é sinal de que o bebê não está crescendo também, que não houve aumento do útero, aquele aumento do líquido dentro do útero, etc. Então isso fala a favor de um mecanismo fisiológico. Por isso a gente quer falar aqui agora que os efeitos da cirurgia bariátrica, eles são fundamentalmente diferentes dos efeitos da dieta de restrição calórica. Ok? Bom, como é que a gente começou a observar essas respostas endócrinas ao procedimento cirúrgico? A gente foi analisando os hormônios que causam a fome e os hormônios que causam saciedade. E foi vendo a resposta dele depois da cirurgia. Então, os hormônios da saciedade, vou citar aqui 3. O GLP-1, o PYY e a amilina. Esses hormônios são extremamente pesquisados e alguns deles já deram origem a medicamentos muito eficazes para tratar a obesidade, como o GLP-1, que deu origem ao Victoza, Saxenda, Trulicity, Ozempic, tudo originário da pesquisa da identificação do GLP-1 como um hormônio intestinal que é responsável, que aumenta muito depois dessa cirurgia todos esses hormônios. E, ao mesmo tempo, observaram que um hormônio da fome, que é a grelina, diminui depois da cirurgia. E essas modificações nos hormônios, elas perduram por muitos e muitos anos depois da cirurgia. A grelina pode até voltar a secretar um pouco, mas ela nunca naquele mesmo padrão que secretava antes. Então, eles viram que tinha um efeito sobre os hormônios, um efeito endócrino da cirurgia bariátrica. E resumindo, comparando dieta com cirurgia bariátrica, é o seguinte: gasto energético, a dieta diminui. Na cirurgia bariátrica, o gasto energético aumenta. Apetite, com a dieta, aumenta. Com a cirurgia bariátrica, diminui. Fome, aumenta com a dieta. Quanto mais dias você vai ficando de dieta, mais você vai ficando com fome. E na cirurgia bariátrica diminui. Saciedade, com a dieta, diminui. Com a cirurgia aumenta. Aquela alimentação de recompensa, você comer para compensar uma tristeza, um problema, com a dieta aumenta, com a cirurgia diminui. A resposta ao estresse na dieta leva ao aumento da ingesta alimentar. Na cirurgia, a resposta ao estresse diminui a ingesta alimentar. E, como eu já falei, os hormônios intestinais, a grelina, que é o hormônio da fome, aumenta na dieta e na cirurgia diminui. E os hormônios da saciedade e da diminuição do apetite, como o GLP-1, a PYY, a colecistocinina e a amilina, eles diminuem na dieta e aumentam na cirurgia bariátrica. Então, a gente vê que os efeitos da cirurgia bariátrica, eles são fundamentalmente e geralmente muito diferentes dos efeitos da perda de peso por restrição calórica. Ok? Bom, mas por que é que isso acontece? Aí os pesquisadores vão mais fundo ainda, vão analisar a nível molecular, o funcionamento de cada um dos órgãos. Então, o que eles viram é o seguinte, que é muito importante a interação dos nutrientes, do que a gente come, com o nosso tubo digestivo. O tubo digestivo ele é uma área enorme, muito sensível,
que emite terminações para o cérebro e emite hormônios, que emitem várias substâncias, até através das células imunológicas, e vão afetar os mecanismos centrais de apetite, de recompensa por comida, de gasto energético e da função metabólica de uma maneira geral. E isso, o cérebro vai afetar o fígado e o pâncreas. E todas essas coisas juntas vão levar à perda de peso e até à remissão do diabetes e de muitas outras doenças metabólicas, como a gente observa. E a gente observa isso, que muitos desses efeitos metabólicos, no diabetes, na hipertensão, na apneia do sono, eles acontecem antes até da pessoa perder peso. Quantas centenas de pacientes já me disseram que o último dia que ela tomou o remédio para o diabetes foi antes da cirurgia bariátrica. Antes de ter alta, já estava resolvido o problema do diabetes. Então, o efeito da cirurgia os médicos foram estudando por causa desses estudos observacionais e vendo que tinha envolvido o sistema endócrino, os hormônios intestinais, os neurônios eferentes, principalmente através do nervo vago, e as células imunológicas afetando o cérebro, levando a efeito sobre o pâncreas e sobre o fígado, e no final levando à perda de peso mantida por muito tempo e à remissão do diabetes. E como é que a cirurgia faz isso? Mais uma vez. Aí foram pesquisando. Primeiro eles começaram a fazer experiência com animais. Então eles pegaram ratos e fizeram a cirurgia. E deram a mesma dieta que feita para o ratinho operado, para o ratinho não operado, para o ratinho controle, que a gente chama de sham. Aí o que eles observaram? Os primeiros 7 dias, os dois grupos perdem peso igualmente. Só que com o passar do tempo, o ratinho que não foi operado, o ratinho controle, mesmo com a mesma dieta do outro, ele volta a ganhar peso, mesmo comendo pouco. E o ratinho que foi operado, comendo mesmo tanto do grupo controle, ele mantém o peso perdido por muito tempo. Então, tinha alguma coisa a mais na cirurgia que não era só a diminuição da quantidade de comida ingerida. E eles observaram um estudo aqui que eu vou mostrar para vocês, é difícil de entender assim, esses gráficos, mas mostrando que depois da cirurgia, aqui nesse caso ratinhos operados da cirurgia de sleeve, comparado com o grupo controle, o ratinho cai muito a quantidade de comida que ele come. Mas com o passar dos dias, ele come mesmo tanto do que o outro grupo controle. Mas, como eu falei, o peso dele mantém baixo, enquanto que o grupo controle vai ganhando peso. Bom, quando a gente fala de cirurgia bariátrica, muitas pessoas pensam assim, então, com esse efeito tão potente, eu fiquei curado da obesidade. Bem, a obesidade é uma doença de difícil tratamento. A obesidade ela é um tratamento clínico da obesidade, tratamento com dieta, exercício, remédio. Ele tem uma chance de fracassar a longo prazo muito grande. Mas é porque são vários fatores que fazem com que essa meta de gordura corporal no corpo, com a meta nossa de gordura corporal, esteja sempre para cima, sendo elevada. Tem vários fatores empurrando essa meta para cima. Com a cirurgia bariátrica, a gente tem um fator importante empurrando para baixo. Então, a gente tem que estar sempre atento de reforçar os efeitos que abaixam a meta de gordura corporal e diminuir os fatores que elevam a meta de gordura corporal. Eu vou citar aqui 6 fatores importantíssimos. Isso eu falo sempre para os meus pacientes, quando eles estão perguntando sobre o funcionamento da cirurgia bariátrica e os problemas. Então, tem 6 fatores aqui empurrando a meta de gordura corporal para cima. E tem a cirurgia bariátrica comandando essas 4 setas para baixo. Desses 6 fatores, o primeiro deles são os componentes anormais da dieta. Componentes anormais da dieta não quer dizer só
a pessoa comer muito, não. Mesmo a pessoa comendo alimentos com pouca caloria, esses alimentos podem aumentar a meta de gordura corporal e fazer a pessoa acumular mais gordura e ganhar peso. Exemplo. Alguns alimentos ultraprocessados que têm emulsificante, acidulantes, corantes, conservantes, essas substâncias produzem desequilíbrio na flora intestinal, desequilíbrio na mucosa intestinal, aumenta a permeabilidade da mucosa e favorece ganhar peso. E elas não têm muita caloria. Alguns tipos de adoçantes, por exemplo, podem ter esse efeito também. Não tem caloria e favorece ganho de peso. Além disso, componentes anormais da dieta, a gente inclui também aqueles alimentos que a gente não vê normalmente na natureza. Alimentos muito processados, alimentos muito refinados. Esses alimentos, eles que não são integrais, que são refinados, eles favorecem a perda de peso, porque você não gasta energia nenhuma para absorver aquele alimento. Ele já vem feito, esse gasto, essa energia já é gasta pela indústria. E aqui eu coloco como as bebidas açucaradas, as coisas feitas com farinha de trigo, com farinha de mandioca, a tapioca também são alimentos refinados que produzem ganho de peso muito facilmente porque afetam essa meta de gordura corporal. Não só esses alimentos processados, esses alimentos pouco integrais, esses alimentos artificiais, não só esses emulsificantes, esses corantes, esses conservantes afetam a meta de gordura corporal, mas até o horário de se comer. Quanto mais tarde da noite você faz a última refeição, mais fácil ganhar peso. Então isso aqui é um mundo, e é por isso que a gente não pode lidar com o tratamento da obesidade se não tiver um bom nutricionista para orientar, principalmente com relação a esses componentes anormais da dieta. Muitas vezes, com a cirurgia bariátrica, a gente não orienta a pessoa para comer menos, é para comer normal, para não agredir esse sistema maravilhoso que é o nosso aparelho digestivo, com aquele excesso de produtos industrializados, ultraprocessados, com açúcares simples, de fácil absorção, de alto índice glicêmico, porque essas coisas, eles provocam muito problema e vão acabar afetando a meta de gordura corporal para cima. Segunda coisa, músculos não saudáveis. Músculos não saudáveis, você vê que eu não estou falando aqui fazer atividade física, gastar energia enquanto está fazendo atividade física. Isso não tem importância nenhuma. Importância muito pequena. O importante é você ter os músculos sempre ativos. Os músculos ativos, esses músculos que você está usando ele para fazer alguma atividade, eles são músculos normais. Eles se comportam bioquimicamente diferente de um músculo inativo. E é isso que ajuda a diminuir a meta de gordura corporal. O músculo ativo, ele produz substâncias chamadas mioquinas, que eles têm ação em vários outros órgãos que favorecem a perda de peso. Eles têm ação no cérebro, eles controlam o tipo de apetite que você tem. Se você fizer mais atividade física, você pode até aumentar a sua fome, mas você vai querer comer porque você está com fome. Não vai comer por prazer, ou não vai comer porque está triste, ou qualquer coisa assim. E isso é uma coisa normal. Além disso, essas substâncias produzidas pelo músculo, elas têm o poder de transformar a gordura branca em gordura marrom e bege. A gordura marrom, ela é um tecido que, ao invés de ser só acumulador de energia, ele é gastador de energia. E através da atividade física controlada, ritmada e contínua, frequente, você pode aumentar a quantidade de células de gordura marrom no seu corpo. Ninguém vai ficar mais marrom, não. Vai só aumentar o gasto energético. E isso é muito bom. Além disso, a atividade física melhora o humor, você acaba precisando menos de remédios para acalmar, para remédios para dormir, porque melhora o seu sono também.
reduz a necessidade de antidepressivo. Um antidepressivo melhor que tenha atividade física. Então, músculos saudáveis reduz a meta de gordura corporal. Músculos não saudáveis empurram essa meta para cima. Terceira coisa, sono ruim. O sono ruim é muito prejudicial para quem está querendo perder peso. Durante o sono, a gente produz do sono profundo, sono bom, repousante, você produz várias substâncias que ajudam a controlar o peso. Com o sono ruim, você deixa de produzir essas substâncias, como a leptina, hormônio do crescimento. E acaba que você acorda cansado, com mau humor, etc. E quando dorme mal, tem mais apetite no dia seguinte. Então, o sono ruim aumenta essa meta de gordura corporal. Desculpa. Quarto item é o estresse crônico. O estresse agudo, você ficar estressado por uma coisa muito agudamente, pode até ajudar a perder peso, mas o estresse crônico, aquela pessoa que está em um sofrimento crônico, seja por uma relação problemática com outra pessoa, ou no trabalho, ou com a vida de uma maneira geral, ou uma perda muito importante, ou igual a gente está passando agora, com uma doença ameaçando a vida de todo mundo, da gente e das pessoas queridas, a gente está sob estresse crônico. E o estresse crônico está associado à secreção de cortisol, entre outras coisas, e que leva ao aumento do apetite e à elevação dessa meta de gordura corporal. Então, quem quiser diminuir essa meta de gordura, tem que controlar o estresse, tem que aprender a controlar o estresse. A quinta coisa é o ritmo circadiano alterado. Ritmo circadiano é esse ritmo dia, noite, claro, escuro, hora de trabalhar e de comer de dia, com a luz do sol, e hora de dormir e jejuar à noite. Quando você interfere muito nisso, e é impossível não interferir nesse ciclo dia-noite com a maneira, o modo de vida dos países ocidentais, da vida moderna, porque tem a luz artificial que afeta o nosso ritmo circadiano. Acaba que a gente entra no meio da noite, sob luz artificial, e come mais tarde à noite, e dorme menos à noite, e acaba entrando para dentro do horário do dia, dormindo, e acaba trocando a noite pelo dia. Isso afeta a meta de gordura corporal. Há pouco tempo atrás, uns pesquisadores ganharam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, porque eles descobriram que as células da gente têm um relógio biológico que sabe o que é noite e o que é dia. E você comer quanto mais tarde da noite, mais favorece você ganhar peso. E também dormir mal à noite tem afeta o sono ruim e também essa alteração no ritmo circadiano. Sexta coisa importante, que é responsável por mais de 10% das causas de obesidade, são medicamentos. Os medicamentos, a maioria deles provoca algum ganho de peso. Alguns medicamentos, eles são os responsáveis pela obesidade, em 10% dos casos, segundo a literatura. A gente pode citar aqui alguns medicamentos que quase todos dão ganho de peso. Os antidepressivos, por exemplo, a maioria deles dá ganho de peso importante. É bom, quando tiver problema de depressão, não suspender o medicamento, tem que conversar com o seu psiquiatra, mas procurar usar uma droga que produza menos ganho de peso, ou que não produza ganho de peso, porque senão vai ser um problema a mais para a pessoa lidar. Aí ganha peso e aumenta a depressão, né? Alguns antihipertensivos também dão ganho de peso. Os beta-bloqueadores, tipo propanolol, atenolol, esses medicamentos, eles podem dar um ganho de peso importante a longo prazo. E são medicamentos que a pessoa geralmente tem que usar a vida toda, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Alguns anti-inflamatórios, os corticoides, dão muito ganho de peso. Alguns remédios para dormir. Muito cuidado que alguns remédios para dormir dão um sono, induzem um sono, mas um sono ruim, como o Zolpidem,
PATs, esses remédios todos dão um sono de má qualidade. Acaba ajudando a ganhar peso a longo prazo. Bom, além desses 6 itens aqui que eu falei, alimentação anormal, músculos inativos, sono ruim, estresse crônico, ritmo circadiano alterado e medicamentos que dão ganho de peso, tem uma coisa, um general comandando esses 6 exércitos, empurrando a meta de gordura para cima, que é a idade. À medida que os anos passam, a gente vai ficando com muito mais facilidade de ganhar peso e de acumular gordura, infelizmente. A gente ganha em experiência, mas perde nesse item também, né? Bom, e essa meta de gordura corporal que eu falo tanto, né, que é tudo no corpo da gente tem meta. A gente tem meta para a quantidade de água no nosso corpo. Se você toma 2 litros de água rapidamente, o seu rim vai funcionar mais e você vai fazer xixi para voltar para aquela meta de água. Se você passa o dia inteiro sem beber água, você vai ficar com sede, um estímulo para beber mais água, para recuperar aquela água que você não ingeriu, e também vai urinar menos, vai suar menos. Isso é uma maneira do corpo compensar a quantidade de água e manter numa meta estabelecida. Essa meta a gente tem também para gordura. Isso existe também para a quantidade de glicose no sangue. Depois de uma refeição, sua glicose no sangue sobe. Aí o pâncreas secreta insulina e ela baixa. Se você fica muito tempo sem comer, a glicose no sangue baixa. Aí o pâncreas produz glucagon e o fígado também produz glicose e a glicose volta para o normal. Se a glicose está alterada para cima, você tem uma doença chamada diabetes. Se a quantidade de água está alterada para cima, você tem um inchaço, edema. Se a quantidade de gordura está alterada para cima, você tem obesidade. É assim que é a obesidade, é a origem da obesidade. Essa alteração da meta de gordura corporal para cima. E por que mecanismos a cirurgia reduz essa meta de gordura corporal? Isso que vocês devem estar perguntando agora nesse momento. E já existem alguns mecanismos identificados. Primeiro, que é essa forma de diminuir o apetite diminuído. Segundo, que você passa a preferir alimentos menos calóricos. É verdade. Antes a pessoa gostava só de comer alimento muito calórico. Meus pacientes me falam muito isso. Não, doutor, agora eu passei a comer mais alimento menos calórico, uma salada e tal, vai bem também. Há um aumento da termogênese, quer dizer, aumento da capacidade de gastar energia, porque aumenta o tecido adiposo marrom, como eu falei. Esse tecido adiposo marrom vem sendo estudado muito agora. Já existem até projetos de medicamentos para o futuro que aumentam a quantidade de tecido marrom. Mas o que a gente tem hoje para aumentar a quantidade de tecido marrom? Atividade física, frio e cirurgia bariátrica. Há uma sinalização através de alguns receptores, MC4R e LEPR. Eu não vou explicar agora, que é complicado, nem eu entendo direito. Há um aumento dos ácidos biliares circulantes. Depois da cirurgia, os ácidos biliares que a gente tem, são produzidos no fígado, eles aumentam a quantidade deles circulantes. E parece que isso tem a ver com não diminuir o gasto energético com a perda de peso da cirurgia, até aumentar. É por isso que a cirurgia afeta a meta de gordura corporal desse jeito. E também há uma alteração no pool de ácidos biliares dentro da luz do intestino, intraluminais. Há uma alteração na microbiota intestinal. A microbiota são os organismos que vivem dentro do nosso intestino. As bactérias, fungos e vírus. Olha, para vocês terem uma ideia como é que essa população é enorme e tem um papel enorme em toda a nossa vida, a gente tem 10 trilhões de células no corpo. E a gente tem 100 trilhões de bactérias e vírus e outras coisas dentro do nosso tubo digestivo. E elas estão interagindo com a gente o tempo todo. E a gente já viu que a microbiota, o padrão da microbiota de uma pessoa magra é diferente de uma pessoa com obesidade. E o padrão da microbiota de uma pessoa antes da cirurgia bariátrica é um, e depois da cirurgia bariátrica é outro.
Então, a cirurgia bariátrica afeta essa microbiota. E a gente acredita, já tem estudos provando, que essa alteração da microbiota ajuda também na perda de peso. É uma das maneiras com que a cirurgia afeta essa meta de gordura corporal. Tem uma notícia em primeira mão para vocês agora, ninguém sabe disso ainda, mas a doutora Silva terminou de fazer um trabalho maravilhoso, um dos trabalhos do pós-doutorado dela. Ela fez na Universidade de Brasília, em parceria com a Universidade de Campinas, junto com a doutora Daniela Magro, lá de Campinas, da equipe do professor Pareja. Um trabalho maravilhoso sobre a microbiota intestinal dos pacientes depois da cirurgia e o que essa relação tem com reganho de peso depois da cirurgia. Muito bacana, vai sair em breve. Já teve um aceite por uma das principais revistas do mundo e brevemente vai ser publicado e a gente vai divulgar os resultados. E também a cirurgia bariátrica ela altera o ritmo circadiano. Ela favorece esse negócio de você diminuir o tempo de atividade à noite e aumentar durante o dia. Além disso, tem as melhoras do diabetes independentes da perda de peso, como eu já comentei. Além disso, há uma hipertrofia do epitélio intestinal. O epitélio intestinal é um tecido no nosso corpo que é muito ativo, que gasta muita energia. Ele corresponde a cerca de menos de 20% do peso corporal, menos de 15% do peso corporal, mas corresponde a mais de 30% do gasto energético. Então, se essa epitélio intestinal aumenta de espessura, ele fica hipertrofiado, você acaba gastando mais energia, mais do que antes, só por isso. E, com isso tudo, leva a uma alteração na meta de gordura corporal. O corpo pensa que a meta foi baixada, então ele vai trabalhar para ter um peso mais baixo. É isso que acontece. As pessoas às vezes fazem até várias coisas erradas em termos alimentares, etc. Até cometem alguns exageros, principalmente nos 2 primeiros anos depois da cirurgia bariátrica, mas mesmo assim perde peso, porque houve uma alteração da meta de gordura corporal. Essa aqui é a grande mágica da cirurgia. Então, a gente observa que ocorre uma alteração enorme, uma vasta alteração na fisiologia metabólica do corpo todo. Bom, então, resumindo, mais ou menos assim. Essas alterações ocorrem na luz do intestino, a interação com o alimento, que leva à produção de respostas neurológicas através do nervo vago, a produção de hormônios, como eu falei, a grelina, GLP-1, PYY, colecitocinina, amilina, e também do sistema imunológico, levando a efeitos do sistema nervoso central e em todo o corpo, levando à diminuição do peso. É assim que funciona a cirurgia. E essa alteração dentro do intestino, ela se dá pela essa interação da microbiota, das bactérias, com o alimento, com o ácido biliar e com o muco que reveste o intestino. E isso tende a normalizar e dar um equilíbrio na luz do intestino que leva a essas alterações no corpo inteiro. Veja só que bacana. E a gente fazia cirurgia e melhorava tanto a vida das pessoas e melhorava o diabetes, obtinha remissão espontânea do diabetes, a pessoa controlava a obesidade de difícil tratamento, a gente pensando que era por restrição mecânica e desabsorção, e não era. Mas a gente estava fazendo a coisa certa. Então, muitas vezes, medicina tem isso. A gente faz a coisa certa só depois de um tempo que a gente vai saber por que está fazendo aquilo. O importante é a gente não se omitir na obrigação, na responsabilidade de tratar quem precisa. E o que a gente pode dizer do efeito da cirurgia sobre o diabetes? Bom, olha, o efeito da cirurgia no diabetes. Primeiro, ele melhora a parte das gorduras do sangue. Isso tem efeito no resultado do diabetes. Ele diminui o LDL e aumenta o HDL, que é o colesterol bom. Segundo, ele altera o gosto. Ele diminui a preferência por doces e diminui a preferência por açúcares. Terceiro, ele aumenta o GLP-1, que é tanto de saciedade, como também é um grande estimulador do pâncreas.
E hoje, o remédio que é análogo do GLP-1, como Victoza, Saxenda, etc., são usados principalmente para tratar o diabetes. O PYY também tem efeito no diabetes, a diminuição da grelina também, a diminuição da resistência à leptina e da leptina, a melhora da função da célula beta do pâncreas, que produz a insulina, a melhora da sensibilidade à insulina, tanto no tecido periférico como no fígado. Aumento dos ácidos biliares também afeta, a alteração na microbiota intestinal, a diminuição da fome e o aumento do gasto energético. Olha só, 2, 4, 6, 10, 12, 14 efeitos diferentes da cirurgia bariátrica que levam à remissão do diabetes. Por isso que não existe nenhum outro tratamento clínico, por mais caro que seja, que se compare nem de perto com a cirurgia bariátrica para tratar o diabetes tipo 2. E a gente observa que esse efeito do diabetes, ele também não depende da quantidade de peso perdido. Tem estudos mostrando que é desproporcional. A pessoa melhora mais do diabetes do que obtém uma perda de peso muito acentuada. E tem vários estudos mostrando essa melhora do diabetes comparado com a cirurgia. Só que tem, assim, na literatura de ponta, são tantas meta-análises que tem uma meta-análise publicada pela professora Gertrude Mingroni, lá da Itália, com mais de 30 mil pacientes, mostrando que a cirurgia bariátrica é melhor do que qualquer outro tratamento para tratar o diabetes, e inclusive nas pessoas que não são muito obesas, nas pessoas com índice de massa corporal abaixo de 35. Desculpe, não são 30 mil pacientes, são mais de 95 mil pacientes esse trabalho. Uma meta-análise maravilhosa, está disponível na literatura. E tem o estudo Stampede, feito no serviço de Cleveland, na Cleveland Clinic, pelo Dr. Philip Shaw, comparando um estudo é um dos estudos mais citados na literatura mundial de cirurgia, comparando o melhor tratamento clínico para o diabetes e as cirurgias, tanto de bypass quanto de sleeve, mostrando um resultado francamente superior em favor da cirurgia em relação ao melhor tratamento clínico. E como é que esse bypass gástrico melhora essa homeostase da glicose? Os mecanismos potenciais são a perda de peso, a diminuição da ingesta alimentar. Isso ajuda no diabetes. Mas tem as mudanças fisiológicas nessa sinalização do trato gastrointestinal, que seria o terceiro mecanismo. Bom, resumindo, a cirurgia bariátrica é uma intervenção fisiológica e química. A perda de peso e a melhora da função metabólica, elas resultam dessas respostas químicas. Os hormônios, peptídeos intestinais, os ácidos biliares e os produtos da microbiota intestinal têm papéis importantíssimos. A parte mecânica, estômagozinho pequeno, é um papel mínimo, mas no início do tratamento. Muito menor esse papel do que se pensou no passado. Então, quando alguém propuser para vocês um tratamento que envolva só restrição mecânica, não entra nessa não, porque é fria. Só vai causar mal-estar e entalo. A desabsorção, ela pode até ocorrer naquela cirurgia de duodenal suíte e escopinário, que eu nem comentei, porque é uma cirurgia muito pouquíssimo realizada, felizmente, porque dá muita complicação nutricional a longo prazo. Mas mesmo nesses procedimentos, não é a principal causa da perda de peso. O bypass gástrico aumenta o gasto energético, o sleeve também, tanto em roedores quanto em humanos, e em parte por ativar o tecido adiposo marrom, como eu falei. Tanto o bypass quanto o sleeve, eles aumentam as concentrações de ácidos biliares circulantes, normaliza o padrão pós-prandial e suprime a obesidade. Essas cirurgias também alteram a composição da microbiota intestinal, como eu já comentei. Se você transplantar a microbiota alterada no paciente de camundongo ou humano, você pode transmitir essa perda de peso. Se você fizer um transplante de fezes,
você pode transferir o efeito da cirurgia bariátrica. Então, parece que a microbiota tem algum efeito nisso aí. Muito cuidado também, que isso não quer dizer que porque você vai tomar uma pílulazinha com bactéria, você vai fazer a pessoa perder mais peso. Isso ainda está em estudo, não existe nada comprovado sobre isso. Portanto, a cirurgia influencia tanto a microbiota quanto os conteúdos liminais e vai regular o balanço energético e toda a função metabólica. A cirurgia causa uma perda de peso profunda, duradoura, melhora o diabetes frequentemente com remissão completa. A recorrência do diabetes após a remissão completa pode ocorrer, mas o diabetes residual geralmente é muito mais fácil de controlar do que aquele inicial. Eu costumo dizer que é um gatinho comparado com aquela onça que estava grudada no pescoço do paciente. Vários procedimentos eles causam mecanismos distintos de funcionamento e também têm resultados distintos. Muitas vezes a pessoa, o melhor procedimento é o bypass, para outras pessoas o melhor procedimento é o sleeve. Essa decisão tem que ser muito levada com muito cuidado. Isso é feito discutindo com o médico e analisando os prós e os contras, a preferência do paciente. Ele sempre vai chegar no médico já com algum conhecimento sobre isso. Eles vão decidir e vão chegar na melhor decisão para aquela pessoa, para aquele determinado paciente. O sleeve parece que tem um pouco menos da eficácia do bypass, uns 20% a menos, tanto para perda de peso quanto o diabetes. A banda gástrica, aquela restritiva, é muito menos efetiva, por isso que praticamente caiu em desuso. As cirurgias de duodenal suíte e escopidário têm um efeito até maior do que o bypass e do sleeve, mas infelizmente o preço é muito alto que se paga para essas cirurgias, com problemas nutricionais. Aí sim tem desabsorção para macronutrientes importante. E eu nunca advoguei esse tipo de tratamento. Então, esses poderosos da cirurgia realçam o papel crítico do trato gastrointestinal e as diversas funções metabólicas, incluindo o balanço energético. Esses inúmeros mecanismos celulares e moleculares desses processos regulatórios, baseados no trato gastrointestinal, só agora estão começando a ser entendidos. Ainda tem muita coisa para a gente estudar. Mas a gente tem consciência de que a gente está no caminho certo. A gente recebe os sinais de que o que nós estamos fazendo faz bem para a população. Eu posso tentar responder alguma pergunta agora. Vamos ver aqui. Muito bem. A Lícia falou aqui que ela estava ganhando um pouco de peso, porque estava comendo pão e doce, começou a comer mais proteína e melhorou a perda de peso. Vamos ver mais alguma pergunta. Ela está falando aqui, ela está no isolamento social desde março e ganhou 3 quilos. Está apavorada. Eu não sei se... A Cláudia Nóbrega. Bom, eu acho que 3 quilos, nesses 4 meses de isolamento, com tudo que a gente tem passando, a gente tem que ser... Se a gente quiser sobreviver a isso aí, a gente tem que ser tolerante com as outras pessoas que moram na casa com a gente, respeitar o espaço de cada um, mas também respeitar as nossas limitações e não ser tão crítico com a gente. Vamos voltar, à medida que vão voltando as atividades normais, vamos incrementar um pouco mais a atividade física, vamos evitar bebidas calóricas, bebidas alcoólicas, vamos evitar doces, guloseimas, alimentos industrializados, aumentar a quantidade de passos que dá por dia, depois voltar a uma atividade física mais intensa, que esses 3 quilos aí vão desaparecer, com certeza. Não fique se cobrando tanto por isso, não, que é assim mesmo, isso faz parte da vida. Tem uma pessoa que perguntou se eu voltei a atender no Santa Luzia. Bom, eu recebi um convite para atender lá no Hospital Santa Luzia, e a gente já estava programado para começar na semana que a gente estava programado para começar a atender lá, porque lá eu teria condição de atender mais convênios e oferecer um serviço para maior grupo de pessoas. Nosso consultório é mais privado, mas lá no Santa Luzia, por causa da pandemia, a gente adiou. Mas provavelmente a gente vai começar a atender no Hospital Santa Luzia no dia 27 de julho, se tudo correr bem até lá. Esperamos que sim.
Bariátrica pode fazer segunda vez? Bariátrica pode fazer segunda vez. Bom, essa é uma pergunta que é muito difícil de responder. Quando você faz qualquer procedimento cirúrgico no aparelho digestivo pela segunda vez, você está fazendo um procedimento com um risco de complicações muito maior. Uma bariátrica é uma cirurgia muito delicada. No estômago, no intestino. Quando você vai operar de novo esses órgãos, a anatomia já está alterada, tem aderências, tem formação de novos vasos e está sujeita a maior risco de sangramento, de deiscência das costuras, de abrir, de dar problemas. É uma cirurgia que tem que ser feita com muito cuidado. Com relação, tem alguns procedimentos que você pode fazer outro procedimento em cima, que o resultado pode melhorar bastante. Por exemplo, essa cirurgia de banda gástrica, quando ela não dá certo, cabe bem fazer uma outra cirurgia por cima. Retirar a banda e fazer um sleeve ou um bypass. Eu já fiz isso em dezenas de pacientes. E o resultado melhora bastante. Quando a pessoa fez um sleeve e a pessoa não se deu bem com ela, você pode transformar num bypass. Há poucos dias eu fiz um procedimento desse, já fiz em algumas dezenas de pacientes. É um procedimento que não é tão complicado como outro tipo, mas dá para fazer. Pode ter uma perda de peso maior depois de transformar para o bypass, como pode também melhorar em relação a diabetes e principalmente melhorar o refluxo gastroesofágico, que no sleeve pode ficar muito intenso em alguns casos. Então, você fazer uma segunda cirurgia é uma coisa que tem que ser muito pensada. Tirando essas duas opções que eu falei, as outras são temerosas. Você modificar um bypass gástrico para aumentar a área de desabsorção, primeiro que não vai funcionar. E segundo, que o perigo é muito grande. A chance de ter uma fístula, de ter um sangramento, de ter morte é muito grande. Então, eu não aconselho. Como não aconselho também esses procedimentos que envolvem redução da anastomose, tipo plasma de argônio, tipo colocar um anel ao redor do estômagozinho. São procedimentos que envolvem restrição mecânica, que, na minha opinião, principalmente depois da cirurgia bariátrica, eles são perigosos e completamente ineficazes. Quem defende isso é quem vende isso. Quem pensa racionalmente sabe que isso aí não adianta nada. E os pacientes, a gente vê que voltam muito decepcionados com os resultados desse tipo de coisa. Bom, perdi por volta de 30 quilos nos 2 primeiros anos e depois ganhei 4 e consegui manter. Parabéns. Tá, beleza. Ganhar um pouquinho de peso é uma coisa normal, não precisa ficar se cobrando por causa disso, não. Se ganhar uma quantidade que está incomodando muito, que está representando uma piora na qualidade de vida, volta das comorbidades, a gente tem como intervir sobre isso, se a pessoa tiver feito um bypass, sem precisar de fazer um procedimento cirúrgico. Eu acho que a pessoa tem a ferramenta, que é a cirurgia bariátrica, ela só precisa usar melhor essa ferramenta. Muitas vezes não, 99% das vezes, a gente intervindo sobre os hábitos de vida da pessoa, melhorando aqueles fatores que eu falei, alimentação anormal, músculos inativos, estresse crônico, sono ruim, ritmo circadiano alterado e remédios que a pessoa está usando, mexendo nessas coisas e, inclusive, usando novos medicamentos para ajudar na perda de peso, a gente tem conseguido muito sucesso para a perda de peso desses pacientes, sem colocar em risco a vida da pessoa, que é fazer um procedimento que, como eu já falei, os resultados que a gente observa na literatura são péssimos. Como operar no período de pandemia? Bom, operar no período de pandemia, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que operar, a pessoa não pode estar com Covid, a gente tem que fazer o exame poucos dias antes da cirurgia e a pessoa tem que ficar em isolamento rigoroso antes da cirurgia e depois também. E o médico também tem que usar todas as medidas de proteção, tem que fazer, como eu estou fazendo, a pesquisa da Covid semanalmente para não colocar em risco nem a vida do médico, nem da equipe cirúrgica e nem a vida do paciente, principalmente. Ok?
Mas você já voltou, né? Mas eu já voltei a operar. A gente tem operado toda semana, num volume menor, mas a gente tem operado usando todos esses cuidados. Felizmente, já nunca tivemos nenhum problema nesse período da pandemia. Bom, o tempo nosso já faltam 8 segundos. Eu quero agradecer a participação de todos. Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima, que eu acho que eu gostei de fazer esse negócio.